Olá, meu nome é Luiz Américo Cernic, eu sou da empresa CPE Plásticos, trabalho especificamente com a marca Bioespuma, que é uma marca do grupo CPE, que produz placas de poliestireno extrudado XPS, material utilizado na área de isolamento térmico em diversas aplicações. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre parte de coberturas, da utilização dos benefícios desse material e de como ele é utilizado nas coberturas. Uma das aplicações mais comuns no mercado é a utilização do isolamento térmico em áreas de cobertura, onde você tem a parte da impermeabilização, o isolamento e a proteção mecânica sobre o isolante que não pode ficar exposto aos raios UV. Qual que é o benefício, qual que é a vantagem que você tem utilizando esse material nessa aplicação? Essa área de cobertura é muito suscetível à questão do calor, ela tem uma interferência por conta da dilatação da laje, por conta do sol, da temperatura muito grande. Então, se você faz o isolamento térmico da cobertura, você evita muitos problemas na questão estrutural da cobertura. Você evita problemas na impermeabilização, que com o tempo e a movimentação da laje, ela trabalhando com o tempo tende a ser rompida. Você evita aquelas trincas, fissuras em coberturas por conta dessa dilatação também. Então, para você ter uma ideia, uma laje na cidade de São Paulo pode chegar no mesmo dia a uma temperatura próxima a 60 graus durante o dia e à noite está trabalhando a 24 graus. Então você imagina como essa laje trabalha por conta dessa variação, dessa amplitude térmica. A partir do momento que você faz o isolamento dessa cobertura, você tende a estabilizar essa variação toda e fazer com que essa laje trabalhe menos. Então isso vai fazer com que você tenha uma vida útil do sistema de impermeabilização muito maior, você tenha um aproveitamento desse investimento em qualquer tipo de impermeabilizante que você utilizar, nesse caso que a gente está mostrando a manta asfáltica, muito maior. Outro ponto também que é muito importante, a questão de conforto de quem vai residir nessa cobertura. Hoje nós temos a norma 15575, que trata sobre essa parte de impermeabilização, de isolamento térmico, e que está em vigor. Mas nem todas as coberturas utilizam, então é muito importante, se você pensa em fazer uma casa, uma residência, ou você comprou uma cobertura predial, se preocupe sim se tem isolamento térmico ou não, porque isso vai interferir diretamente no seu gasto, no seu consumo de ar-condicionado. Então é muito importante ter o isolamento térmico. E o isolante também tem esse papel de preservar a estrutura ali da cobertura para você não ter problemas com trincas e com fissuras. E sobre o XPS, o que eu tenho a dizer para vocês nessa aplicação? Ele é um material, por conta da estruturação celular dele ser muito fechado, que ele não tem problema com água, com umidade. Então você vai ter um isolante trabalhando na sua cobertura na vida útil desse móvel. Você não vai ter problema depois de algum tempo desse material estar encharcado de água ou até mesmo vir a se desfragmentar e você não tem um isolante eficiente lá na cobertura. Então é muito importante utilizar o poliestireno extrudado XPS. Outro ponto que é muito importante, a questão de resistência. É muito comum hoje as construtoras ou mesmo uma construção residencial, as pessoas querem utilizar aquele espaço que tem na cobertura para fazer uma área de lazer ou até mesmo para construir uma piscina e assim por diante. Se você colocar um isolante que não tenha resistência à compressão ou que tenha interferência de água e perca essa resistência com o tempo, você vai ter problemas, você vai ter algumas patologias nessa cobertura. E esse material não ocorre isso, ele é um material que tem muito mais resistência que os outros materiais que são utilizados nesse tipo de sistema. Então vale a pena. Fica aqui a dica para vocês. Pensou em fazer impermeabilização? Pense também junto em isolar termicamente essa área, se for uma área que você vai utilizar a parte de baixo para morar, para ter uma residência ou um escritório, assim por diante. O isolamento térmico também pode ser feito em áreas de telhados, aqui com a utilização de uma manta de PVC, pode ser uma manta de TPO. É muito interessante essa aplicação porque você pode fazer o quê? Você pode fazer um retrofit de uma fábrica, por exemplo, que está com problema de temperatura, utilizando o poliestireno extrudado XPS e por baixo você ter o telhado dessa área. Você pode também utilizar o poliestireno extrudado por baixo da telha, obedecendo o apoio dele sobre os terçamentos, sobre a estrutura do telhado, podendo ter uma redução muito grande de temperatura. A pergunta X é, qual a redução que dá o isolamento térmico nessa cobertura? Depende de muitos fatores, depende muito da região que você mora, depende muito da umidade do ar,
da própria construção do imóvel, que tipo de ventilação você tem nesse imóvel. Mas em testes feitos na fábrica, nós podemos assegurar que é uma redução da parte que está isolada em torno de 25 graus, 27, 30 graus, variando da condição que você tem e do dia, da incidência de calor. Então é muito grande. Uma laje exposta pode chegar aí a 65 graus, a 50 graus, depende da região. Um telhado exposto passa disso, chega até 75 graus. Nós temos medições muito próximas a isso, muito próximas até 80 graus. Então você imagina o quanto isso interfere e prejudica o conforto térmico. Então, pensou em isolamento térmico, Polistireno Extrudado XPS, excelente isolamento para áreas de coberturas.